Hoje você não vê mais isso, porque não vai ver mesmo, entendeu? Porque a maioria dos jogadores é burro, né? Não sabe jogar, não tem técnica, são jogadores limitados. A gente vê de vez em quando o Arrascaeta, o Pedro fazem jogadas assim. Tem muito comentarista aí que fala que ó, as leis da bola mudaram, né? Nunca jogaram bola também, tem que falar besteira. Não tem técnica, são burros mesmo. Imagina o treinador gosta disso, pode ver. Olha, quantos anos o Ganso ficou aí no São Paulo, quase não jogava, no Fluminense, no banco, por quê? O Diniz veio e fez o quê? Reforçou o meio campo, ó, joga pro Ganso. Pifa os caras. O Ganso tá deitando e rolando, mesmo sem aquela força de antes, mas com a mesma técnica de sempre. Hoje você vê atacante e diz assim, não, o professor me colocou a externo, aberto, e eu não me adaptei nessa posição. Mas que conversa fiada, né? Você jogou nas três. Um atacante não se adaptar numa posição de ataque. Sem titubear, Romário ou Ronaldo? Romário. Acho que o Romário foi muito mais jogador que o Ronaldo. Mas eu acho que não é legal você ficar comparando. Os jogadores do passado com os do presente é uma covardia. Não tem um jogador que joga 10% que o Zico jogava. Muito menos. O Zico vinha no Morumbi aqui, nos anos 80. Todos os jogos que aquele timaço do Flamengo jogou no Morumbi, todos os jogos, a torcida adversária com 120... Na época cabia 120 mil pessoas no Morumbi. As 120 mil pessoas aplaudiam o Zico. Meu amigo Raí não jogava 10% que ele jogava só. Você tem que discernir a conquista e a bola jogada do jogador pessoal. Diferente. Se você for comparar Messi e Maradona, como conquista, Messi disparado. Como jogador pessoal, Diego a perder de vista. E aí, Raí e Sócrates, o Raí ganhou muito mais. Sabe, isso é muito mais que o Raí. 200 vezes. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, depois eu vou perguntar pro Vamp também, mas primeiro pra você. Eu sei que às vezes a pessoa não gosta de falar, mas nesse grupo aí, ó, vão achar que é porque é meu desafeto. Não é, Casagrande, você é muito melhor que o Casagrande. Tem a menor comparação, tô falando pra mim. Agora, uma pergunta, Miller ou Renato Gaúcho? Mas eu acho que o Renato, ele priorizava, e tinha, né, de sobra, muito mais força e sabia usá-la pro seu benefício, né? Eu era praticamente um jogador mais completo, né? Porque eu tinha mais aquele negócio, no Djalminha sempre fala isso, né? Você tinha GPS nos pés, né? Quer dizer, então eu tinha essa diferença, né? De aliar a técnica com a velocidade, né? Entendeu? GPS nos pés que você diz é que você... Tocar de costas. Hoje você não vê mais isso, porque não vai ver mesmo, entendeu? Mas eu, com o tempo, assim, né? No dia a dia, né? De treinamento... Eu tocava de costas, era normal isso pra mim. E por que hoje você não vê mais isso? Porque não despertam a técnica? Porque a maioria dos jogadores é burro, né? Não sabe jogar, não tem técnica, são jogadores limitados, são jogadores que tocam pra ele devolve lá no meio campo, não gostei do passe, tipo, entendeu? Então, quer dizer, hoje se dá muito passe pré-fabricado, né? Você não vê mais assim, a gente vê de vez em quando o Arrascaeta, o Pedro fazem jogadas assim, Dudu do Palmeiras às vezes faz isso, quer dizer, é muito pouco, né? Pro tamanho do nosso futebol. Você falou aí, você acha que tem muito jogador burro? Tem muito jogador que não pensa pra jogar. O jogador corre pra chutar, essas coisas. São princípios de bola que eles não têm mais, né? E aí eu sempre digo, apesar que tem muito comentarista aí que fala que ó, as leis da bola mudaram, né? Nunca jogaram bola também, tem que falar besteira. Entendeu? As leis da bola não mudam. Então como é que você vai correr pra chutar? Antes a gente preparava para bater, diferente. Isso é um princípio de bola. Fundamento. Quer dizer, não vai mudar nunca. O cara vem na diagonal, correndo e chuta e cai. Vai cair mesmo, tá em alta velocidade. Então são coisas que eu sempre falo, são jogadores que têm pulmão de Ferrari, mas cérebro de Fusca. Entendeu? Então, quer dizer, como tem só força, ele vai usar o quê? Só força, pô. Aí hoje fala assim, corre muito, hoje 10, 20 km, 30 km, corre muito mais rápido. É muito mais rápido mesmo, porque o jogador não tem cérebro, ele só tem força, ele vai fazer o quê? Vai só correr. Dar voadora, carrinho. Qual o primeiro jogador que leva cartão amarelo no futebol hoje? O primeiro? São simples. O atacante. Por Isso quê? mesmo. Porque o treinador impregnou na cabeça dele, na cachola dele. Volta pra marcar? Volta, dá carrinho, voador. O treinador gosta de jogador assim. Esses caras assim, né? Esses caras, né? Que não tem técnica, que são burros mesmo. O treinador gosta disso, pode ver. Olha, quantos anos o Ganso ficou aí no São Paulo, quase não jogava, no Fluminense, no banco. Por quê? Porque o treinador quer um jogador com cabeça de bagre pra correr.
Ele que tem muita técnica, eles não querem. Porque o treinador tem medo de perder o emprego, né? Vou colocar o quê? Vou reforçar o meio campo, jogar por uma bola só. O Diniz veio e fez o quê? Reforçou o meio campo, ó. Joga pro Ganso. Pifa os caras. O Ganso tá deitando e rolando, mesmo sem aquela força de antes, mas com a mesma técnica de sempre. Pela Enxergando tua o jogo. revolta, já vou te passar, mas só pela essa revolta. Você acha, porque o Zico ficou revoltado quando a gente falou que antigamente era mais fácil jogar bola, que muita gente fala, antigamente era mais fácil, Pelé, Zico. E aí o Zico ficou revoltado e ele falou, vem cá, vocês sabiam que a bola antigamente era pior, que o gramado era pior. Era tudo pesado. Que a gente apanhava o tempo inteiro e não tinha câmera pra pegar a gente apanhando. E ele fala que quem diz que era mais fácil fala besteira. Você concorda? Claro que eu concordo. Haja vista o que o jogador do Bangu fez com ele no Maracanã. Todo mundo sabe disso, né? Poxa, Uma voadora daquela, uma hoje o voadora- cara fica... Hoje se acontece uma jogada daquela, hoje, o jogador é crucificado em praça pública, é preso, processado, etc. Porque mudou tudo, né? Todo time no futebol brasileiro tinha técnica, 3, 4 jogadores decisivos. Isso não era só time grande, não. Time interior de São Paulo, lá pro Nordeste, tudo era assim um nível muito alto de técnica, de qualidade. A safra era abundante. Então o que acontece? O jogador muito talentoso, o que ele fazia? Ele colocava na praticidade o seu talento. Porque ele não precisava correr muito. Lógico, tinha jogadores de velocidade. Pô, nos anos 80, eu fazia 100 metros em 10 segundos. Não é velocidade isso? Então, Então o que acontece? O jogador muito técnico, né, Vampeta? Ele não vai querer correr pra quê? Ao invés de ele dar um tapa aqui, ele já fez a bola correr. Hoje é diferente. Nós sabemos que hoje nosso futebol é muito pobre. Nosso futebol brasileiro é muito pobre tecnicamente. Então a gente precisa suar para ver o Atlético, o Palmeiras e o Flamengo, que a gente vai ver um bom futebol. O resto é tudo correria, pô. E Romário, Milha, você teve personalidade aí, você falou, não, eu me acho mais completo que o Renato Gaúcho. Romário, que é dessa geração, que você Sim, foi meu titular numa contemporâneo. Copa, ele foi na outra. Essa disputa, você tinha essa disputa da imprensa comparar vocês? Não tinha? Porque eu não peguei muito esse período. Não tinha, sabe por quê? Porque eram posições diferentes. Diferente. Assim. O Romário, ele era um Careca, atacante de área. Eu era um atacante de movimentação, entendeu? Eu jogava nas 3 posições da frente. Hoje você vê atacante e diz assim, não, o professor me colocou a externo, aberto, e eu não me adaptei nessa posição. Mas que conversa fiada, né? Você jogou nas 3. Um atacante não se adaptar numa posição de ataque. Dentro da área de costas é diferente. O atacante jogar de costas é totalmente diferente. Mas aberto, você quase sempre vai pegar a bola de frente. Quase sempre. Você tá entendendo? Então, de costas, geralmente, um atacante jogar de costas é muito difícil hoje, né? Porque o atacante tem que ficar invisível ao zagueiro, tá? Essas coisas eles não sabem hoje, nem precisa explicar também. Miller ou Romário? Na área, o Romário. No geral. Porque eu já te falei, eu era um cara que, além de fazer gol, também eu gostava de dar passe para gol. Eu joguei junto com o Romário na seleção em 87, 88, nós jogamos juntos na seleção, um ano. Seleção olímpica, tudo, né? Na seleção olímpica eu não fui, porque quem disputava a Copa do Mundo não podia ir. Tinha uma lei da FIFA, né? E nós jogamos num torneio na Austrália, Rose Cup. Nós ganhamos. Era o Carlos Alberto Silva, o treinador da seleção. Fraco. E o que acontece? Deus o tenha. Que Deus o tenha, mas era fraco. E aí jogou aí Romário na frente. E a gente arrebentou naquele torneio, né? Ele fez gol, eu fiz gol. Quer dizer, a gente foi campeão. Era eu, Romário e Edmar. O Edmar Edmar lá, um abraço, Edmar. A gente deitou e rolou Campinas. naquele torneio na oportunidade. Era contra a Argentina, era Austrália, um monte de time lá, tá, e nós jogamos muito bem, quer dizer, então nós, claro, sempre disputamos posição, sim, até porque 2 atacantes, tá, sempre comecei antes dele na seleção, é bem verdade, né? Mas o Romário, dentro da área, pra mim, Romário e o Careca são imbatíveis. Eu vou te fazer uma pergunta. A gente falou de Romário, a gente falou de Ronaldo. Ronaldo E depois não. eu quero que... Não, a gente falou, você falou dos grandes atacantes, você falou do Ah, Ronaldo. falei, mas não Romário ou falando com Ronaldo, ele. Miller? Hã? Se titubear, Romário ou Ronaldo? Romário. Olha aí. Disparado. Disparado? Romário. Não, eu sempre voto no Romário. Você sabe. Só que eu acho muito pau a pau. Você acha disparado. Eu acho que o Romário foi muito mais jogador que o Ronaldo. E você, se você for em Barcelona, e olha que o Ronaldo em Barcelona ele arrebentou também, hein? É verdade. Sim. Se você for em Barcelona e falar isso aqui, essa pergunta pra mim, qualquer barcelonista vai falar assim, Romário, sempre.
A bola jogada. Não, mas você, por que você acha o Romário? Porque ele é gênio e o Ronaldo Porque eu não? acho que o Romário, na área, ele era muito mais fenômeno que o Ronaldo, dentro da área. A gente treinava no dia a dia, eu e o Romário, na seleção. A gente Copa de ficava 94, vocês todos juntos. 90, 94. E eu percebi uma coisa, o Romário ele era frio na frente do goleiro. Eu sempre digo que o bom atacante não é aquele que chuta no gol, é aquele que tira do goleiro. E o Romário tinha essa especialidade, ele tinha essa frieza. Que geralmente o atacante, quando chega na frente do goleiro, ele abaixa a cabeça. O Romário não, o Romário... Eu falo, caramba, esse cara não fica nervoso de frente do goleiro? É que o Tafarel, no treinamento, o Tafarel não caía. O Tafarel não era aquele goleiro que dava bote. O Tafarel esperava o atacante finalizar para ele tomar uma decisão. E o Romário, caramba, que cara tinha um poder de finalização muito grande. Romário. Tipo assim, o brasileiro, ele gosta, né? Inclusive você, não estou dizendo que está errado, mas eu acho que não é legal você ficar comparando. Os jogadores do passado com os do presente é uma covardia. Você acha covardia? Como é que você vai comparar o Zico com alguém aí? Me fala. Só vou falar o Zico. Não tem Galinho. como. Como é que você vai comparar com o Arrascaeta, que joga muito? Como é que você vai comparar qualquer jogador no futebol brasileiro e até brasileiro que joga fora? Não tem um jogador que joga 10% que o Zico jogava. Muito menos. O Zico vinha no Morumbi aqui, nos anos 80. Eu era da base do São Paulo, que jogava porque não tinha as arenas, só tinha o Morumbi, se jogava sempre no Morumbi. Só no Morumbi. Os jogos do Flamengo contra os grandes de São Paulo eram todos no Morumbi. E eu era da base do São Paulo, então a gente morava debaixo da arquibancada e eu ficava para assistir. Lógico, a gente subia na cativa superior para assistir os jogos. Normal. Todos os jogos que aquele timaço do Flamengo jogou no Morumbi, todos os jogos, a torcida adversária com 120... Na época cabia 120 mil pessoas no Morumbi. As 120 mil pessoas aplaudiam o Zico. Todos os jogos, não foi só um. Aí um dia, uma certa feita, quando o Neymar ainda estava no Santos, ele foi aplaudido num jogo aí, não sei se foi em Minas, Curitiba. Aí meu colega falou, você viu o Neymar ontem? A torcida adversária aplaudiu ele. Eu falei assim, pô, você pra mim é velho, pô. O Galinho aqui era aplaudido todo jogo. Todo jogo, a torcida do Santos, Palmeiras, São Paulo, aplaudia o Zico. Porque o Zico fazia coisas assim, do outro mundo. Era um 10 completo, Zico. Você vê que não é eu que só falo do Zico. Os bola, a gente fala na gíria nossa, os boleiros, todo mundo sabe que ele entrava em 86, ele estava mal do joelho. Bem, verdade isso. Então, de vez em quando, ele entrava no coletivo para jogar, treinar o coletivo com a gente. Quando ele entrava em campo, diante de Deus, estou falando, a atmosfera do campo mudava. E quem estava jogando do lado com ele? Com a presença dele, a atmosfera, caramba, a presença do Zico mudava a atmosfera do treino, antes do treino. Porque o Zico era totalmente... Ele é um gênio. Então... Gênio da bola. É um jogador que não foi campeão mundial pela seleção, mas azar da Copa. Agora, então uma pergunta em cima disso. Não, em cima disso Zico também, assim. ou Maradona? Aí é dois deuses. Zico ou Maradona? Aí é dois deuses. Dois deuses da bola. Porque o Diego... Você viu o Diego jogar no campo também? Joguei contra ele várias vezes. Jogou na Copa, né? Várias vezes. Não, na Itália também. Na Itália, pô. Eu tô indo ele no Napoli. Várias e várias vezes. Eu acompanhei a carreira do Diego também. Assim, quando o Zico acompanhei. Porque tem gente que fala que no campo achava o Zico melhor que o Diego Maradona. Não. Acho que o Zico era mais completo. Porque o Zico fazia gol de cabeça, o Zico fazia gol de perna esquerda, o Zico fazia gol de driblando. O Maradona fazia tudo isso com a perna só. Entendeu? Mas assim, se você olhar na plenitude mesmo, o Maradona, ele ganhou uma Copa sozinho. Continua par ou ímpar, Zico ou Maradona na tua pelada? Os dois. Não, escolhe um, é par ou ímpar. Não, eu vou escolher o Diego. Aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque o Diego jogou no 86 naquele time da Argentina, né? Time ruim do caramba, pelo amor de Deus. Tanto é que tinha um atacante que era burro mesmo, tanto é que chamava Burro Chaga. O Diego fazia chover. Sempre teve isso, essa rivalidade Rio-São Paulo, né? Ah, verdade. Eu com o Galinho, você vê, Vampir, como é que era? Sócrates no Corinthians e eu no Flamengo. O pessoal tentava rivalizar eu com o Sócrates. E o Sócrates é um dos melhores amigos que eu tive dentro do futebol. Rivalizava, né? Rio, São Paulo, Corinthians, Sócrates, Zico, 1-8, outro. Da seleção. E falo, viver com o Sócrates, sempre conviveu com ele em 86. Eu aprendi muito com o Sócrates. Porque o Zico quase não treinava com a gente, por causa do joelho. Ele treinava mais fora do que dentro do campo. E eu com o Magrão, né, nós jogamos juntos, treinava um dia a dia, tá? Ele me ensinava muito. Inteligente também demais, jogando, cacaça. Ele era o único jogador, o Sócrates, que ele dava um calcanhar no objetivo e deixava o atacante dentro da cara do gol. Se você pegar os vídeos, você vai ver direto isso aí.
Ele dava o calcanhar objetivo. Era um passe pro seu atacante ficar na cara do gol. Então o Sócrates também foi numa proporção diferente. Ele foi um gênio, jogava muita. Ele tinha uma chapada. E você jogou com o irmão também, que é ídolo do São Paulo. Meu amigo, o Raí, não jogava 10% que ele jogava, o Sócrates. O Raí não jogava 10%. Porque você tem que discernir a conquista E a bola jogada. do jogador pessoal. Diferente. Se você for comparar Messi e Maradona, como conquista, Messi disparado. Como jogador pessoal, Diego a perder de vista. E aí, Raí e Sócrates, o Raí ganhou muito mais. Só que o Sócrates... Conquista. Sócrates é muito mais que o Raí. 200 vezes. Sócrates é cara demais. Eram jogadores que o adversário não conseguia encostar neles. O Sócrates, o adversário não conseguia encostar nele, que ele não deixava.